A seguir, Linha de Fundo, livre para todas as idades. Canal Universitário de Pi. Olá, estamos começando mais um Linha de Fundo e aqui a gente tem, além do nosso time titular, né, de sempre, o Lucão e a Dani, a gente tem uma convidada também aqui, a Natália. Ela é setorista do União Barbarense, né, o time de Santa Bárbara, e ela está aqui e também é setorista, né, acompanha o Palmeiras, né, escreve no site. Natália, seja bem-vinda ao nosso programa Linha de Fundo. E conta pra gente um pouco da sua história, qual que é a sua história, o seu envolvimento com futebol, né? Você que é palmeirense e conta pra gente como que você entrou nesse meio esportivo. Bom, muito bom estar aqui com vocês, agradeço a oportunidade. Bom, eu comecei a entrar nesse meio do futebol com a minha paixão pelo Palmeiras, né? Eu tive esse amor trazido de berço, né, do meu pai, da minha família, todo mundo muito palmeirense. Então eu fui descobrindo, né, o gosto pelo futebol a partir de 2008, depois daquele título do Palmeiras contra a Ponte Preta. Foi ali que eu entendi mesmo o que era você sentir mesmo o que era futebol, né, entender. Depois daí eu comecei a pesquisar, a me aprofundar. E em 2013, no ensino médio, eu tive a chance de começar, né, a ver a parte profissional do futebol, né, como trabalhar com futebol. Comecei a escrever para um site chamado Vável Brasil, onde eu era setorista do Palmeiras, então eu escrevia notícias sobre o dia a dia, fazia textos sobre os jogos, né, matérias especiais, então eu fiquei, desde 2013 até hoje eu estou nesse site, já cheguei a coordenar a editoria do estado de São Paulo inteira, né, com Palmeiras, Corinthians, Santos, São Paulo e também a Ponte Preta, que é os maiores aí de São Paulo. Então foi uma experiência muito bacana, onde eu pude me desenvolver, né, na questão do jornalismo esportivo. Não curso nada ainda por enquanto, né, a respeito do jornalismo, mas consegui bastante experiência nessa parte de conteúdo, né, de prática mesmo. E hoje eu sou setorista da Rádio Luzes da Ribalta, cobrindo União Barbarense, né, o dia a dia do clube, desde essa Série A2, que começou em janeiro de 2017. E a partir daí continuei fazendo os trabalhos, né, agora a União está sem atividade no futebol profissional, mas continua aí buscando as informações, está passando por um processo de reestruturação o clube, então está bem bacana essa nova fase aí do União Barbarense. Mais uma mulher para reforçar o time do Linha de Fundo e mais uma palmeirense, como se precisasse, né, para reforçar o Linha de Fundo aqui. E vamos começar falando, eu ia começar falando do Corinthians, né, mas a gente não pode começar assim, falar do São Paulo, né, que saiu a notícia que o Rogério Ceni foi demitido, para alegria de muitos. Só se for São Paulino, né? Porque de resto a campanha fica Rogério, né? Ele acabou, o São Paulo perdeu de 2-0 para o Flamengo e o Rogério Ceni não resistiu, né? Muita gente falava, o próprio presidente de São Paulo chegou a falar um dia antes do jogo, que não pretendia mandar o Rogério embora, só que por outro lado, se fosse qualquer outro treinador ele já teria mandado embora, mas o Rogério estava pelo nome dele. Mas, enfim, não resistiu depois da derrota do Flamengo de 2-0. O que vocês acharam? Vocês acharam que estava no tempo certo? Achei que demorou, né? Eu acho que a diretoria... Eu ouvi alguns comentaristas falando isso e eu concordo. A diretoria... O próprio Rogério fez uma pressão. O Rogério estava numa fase ruim, eleição para acontecer. Aí ele ficava lá, tô aqui, agora eu sou técnico, quero entrar... Daí, colocou a diretoria numa situação ruim, porque o cara tá disponível, estamos precisando de um técnico, é o maior ídolo do São Paulo, como que a gente não vai colocar ele? Tinha uma pressão da torcida também, então, desde o começo eu já achei que era uma atitude premeditada, sempre achei que o Rogério é um cara inteligente, pode vir um bom técnico, mas precisaria galgar isso aos poucos, não já chegar comandando o São Paulo. E acho que agora ele deu um tiro no pé, né? Porque agora ele vai ser técnico onde? Se ele realmente quer ser técnico, ou ele só queria ser técnico de São Paulo e não queria mais ser técnico de lugar nenhum. Então, acho que ele deu um tiro no pé, né? Acho que vai ser muito complicado algum time querer
o Rogério como técnico. Quer falar primeiro, né? Bom, eu vou na mesma linha de pensamento dele. Acredito que Rogério Ceni poderia ter começado como técnico, mas não exatamente do São Paulo ou não exatamente do futebol profissional. Ele poderia ter optado por uma categoria de base, um time aí de uma divisão inferior, quem sabe um time de uma Série A2 do Campeonato Paulista, por exemplo, algo para ir crescendo, né? Porque nenhum técnico vai começar trabalhando nessa função e ser um sucesso. Pode ser, lógico, uma exceção à regra, mas ninguém consegue obter êxito num cargo tão importante assim logo de cara, principalmente no São Paulo, né? Que há muito tempo passa por uma crise aí na diretoria, a diretoria acaba vacilando ano atrás de ano, questão de gestão mesmo, né? De montar time, acaba vendendo jogador por valores aí que não são tão convincentes ou acabam até fazendo um bom dinheiro, mas para onde vai esse dinheiro? Depois some, não sabe aonde investir, né? Então, acredito que foi meio precipitado ter colocado o Rogério Ceni por ali, então o erro começou na hora que foi colocado ele como técnico, não na hora da demissão. Eu também acho. A gente sempre falou bastante disso aqui. Por que não comandar o time de São Paulo na Copinha, né? Ou se prepara esse ano, comanda o time da Copa São Paulo de Futebol Júnior ano do próximo ano. Mas acho que a demissão do Rogério Ceni, lógico, não foi contra o Flamengo a decisão, né? Até porque era, né, perder para o Flamengo lá nessa atual circunstância, acho que não houve nada de extraordinário. Qualquer um estaria sujeito a essa derrota. Mas também achei muito precipitada a atitude do Rogério de assumir o São Paulo. Como a gente disse, lógico, demorou muito, ainda mais uma carreira de técnico que no Brasil as pessoas não têm paciência. E, viu, o São Paulo jogando é horrível. O São Paulo não tem esquema tático nenhum, nada, zero. O time do São Paulo é muito ruim e no papel ele não é tão ruim assim. Então alguma coisa estava acontecendo lá dentro. A gente já falou disso várias vezes, eu repito aqui também. Ele nunca chamava a responsabilidade para ele, né? Ele tem sempre alguma justificativa, alguma desculpa, né? Ele queimou alguns jogadores que ficaram aí como Lucas, vou sair, né? Ele não chamava, não, é a equipe, é o grupo, é isso, é aquilo. Eu acho que isso foi desgastando um pouco a relação dele também, e agora quem será o novo técnico, né? Tem algum disponível aí no mercado? Já estão pedindo Dorival Júnior, né? Que saiu do Santos. O nome mais provável entre os técnicos que estão desempregados, né? É que nem tem Oswaldo de Oliveira, eu acho que ninguém quer. Aí tem o Dorival, né? Que é um bom técnico. É um bom técnico. E injustiçado no Santos, né? Injustiçado no Santos e, por coincidência, pegou o Santos numa situação parecida com o que o São Paulo se encontra agora. É realmente um técnico que tem essa característica de recuperar os times, elenco, né? Então, inclusive com o Palmeiras, né? Naquele ano o Palmeiras quase caiu, passou de raspão, foi o Dorival que deu uma melhoradinha no final. Também foi injustiçado, que não deram sequência para ele trabalhar. Mas além de ser o único, teoricamente o único disponível, eu acho que é o nome mesmo para o São Paulo agora. Será que o start da demissão do Rogério Ceni foi o São Paulo ter ocupado a zona de rebaixamento? Não sei. Acredito que sim, né? São seis derrotas, são 6 jogos sem vencer, né? Na sequência, e agora a zona de rebaixamento. Começou a ficar preocupante. Né? Agora começou a ficar sério. É o que a gente sempre fala, né? Realmente, o Rogério não deveria ter assumido no começo, deveria ter começado de baixo. Mas como o São Paulino falando, eu acho que não foi o momento certo, se a gente for parar para pensar, porque realmente perder o Flamengo lá, ninguém esperava diferente, porque o Flamengo tem um time muito bom, o Flamengo vem numa fase ali melhorando, vem crescendo bastante. E se a gente pegar o time de São Paulo no começo do ano para agora, a gente vê que tem uma melhora ali. Claro que, como o Dani falou, é bem ruim ainda, a gente não tem um padrão tático ainda, mas o time melhorou bastante. E tem outra questão dos jogadores que foram embora, né? Muitos jogadores foram vendidos, a diretoria vai lá, vende todo mundo e quer que o técnico faça um milagre. Um técnico que nem tem experiência, que nunca fez isso na vida, quer que ele faça alguma coisa. Então uma situação meio complicada. Também tem essa relação com os jogadores, né? Que o Rogério tem. Então, quem sabe esses jogadores não estão... o elenco não está rachado aí, jogadores querendo derrubar ele mesmo, porque ele teve problemas com o Rodrigo Caio e mais alguns jogadores. Então,
é complicado para ele mesmo. Então, às vezes, a gente vai saber agora se realmente era o Rogério o problema, né? Realmente, deve ter alguns jogadores ali que não eram tão fãs do Rogério Ceni. Mas Até é uma porque coisa... ele não é tanto uma flor que se cheire, né? Ele é bem complicado na personalidade dele, então... Era como jogador, né? Como- E é, voltou como casquinha. técnico. É verdade. E a situação, né? Ele mesmo já derrubou vários técnicos e agora ele acabou caindo, né? Seria um karma, é isso? Saber, né? Agora acho que ou ele assume, se ele quiser continuar nessa carreira, um time de segunda divisão, porque ele deveria ter começado, né? O time de Série A2, acho que qualquer time gostaria de ter o Rogério Ceni. Lógico, não falo que ele não seja competente, mas não pela competência, mas pelo marketing, pelo Ibope que ele daria, que o time de segunda divisão geralmente precisa, né? É, O um time- Juventus da Moca, por exemplo, é um time de tradição, um time ali de São Paulo, tá na Série A2. já tá, já tá ali perto, né? Sim, Não precisa, assim, Se sair, mudar. muda. é verdade. Ou ele vai pra fora do país, aqui na América do Sul, por exemplo, pegar um time de segunda divisão da Argentina, sei lá. Eu acho que o grande problema que o Rogério enfrenta é o próprio ego dele, né? Porque o problema é se ele vai querer... Ele aceitar o time, né? Entendeu? Esse é o problema. Às vezes ele se acha grande demais para um time assim, entendeu? E o que é um grande problema. Ou, não sei como foi essa questão da demissão dele, mas o São Paulo poderia ter feito essa oferta. Ó, você está saindo do time principal, mas você vai assumir os times da categoria de base, por exemplo. Sei lá, você vai se manter aqui no... né, assistente, Trabalhando né? aqui. Sei lá, vai ficar por aqui. Agora, como será que foi esse desligamento dele? Cortaram o vínculo definitivo dele com São Paulo? Mas será que, entre será aspas? que não fizeram isso? A gente não sabe detalhes, né? Sim, então, se foi oferecido ou não, né? Não sei. É, o Não próprio- dá pra saber, né? Por enquanto. Eu acho que uns 2 dias antes do jogo contra o Flamengo, o assistente dele, né, que era um Pediu inglês, demissão, né? foi embora, pediu demissão e aí acho que ele coisa já viu que começou a desandar, eu acho que ele já tinha visto que a situação estava complicada ali, ele preferiu pedir demissão e ir pra sair. embora. Mas é uma situação complicada do Rogério Ceni. Mas também a gente não pode esquecer que futebol tem memória curta, né? Então pode ser que daqui a algum tempo ele apareça em algum time grande aí do Campeonato Brasileiro e... Sim. Ou que o São Paulo chame ele de volta, É, mas vai saber, né? Então vamos falar do Corinthians, né? O líder do Campeonato Brasileiro, que mais uma vez ganhou do Botafogo dessa vez. Botafogo com um time misto, né? Meio reserva ali, se preparando para Libertadores, que vai ser no meio da semana agora. E o Corinthians aí continua, né? Naquele jogo simples de 1-0, ganhou. Fazendo só o necessário, né? Só extremamente necessário. E se mantém ali, abriu 7 pontos do Grêmio, que é o segundo colocado, e vai se distanciando mais ainda. O Corinthians teve a ajuda do juiz de novo, né? Mais uma ajuda. Um pênaltizinho fora da área marcado. Quase nada fora, né? Ainda que o Gatito foi lá, pegou, né? Uma bela defesa. Aliás, uma grande atuação do goleiro do Botafogo, né? Que por mais que tenha perdido o gol, perdido o jogo, sofrido o gol, ainda no Cartola foi muito bem. Né? No próprio lance do gol do Corinthians, ele defendeu 2 bolas lá, extremamente difíceis. Sim. E acabou tomando gol. Mas é aquilo, né? Mas assim, ainda assim o Botafogo foi inferior ao Corinthians, né? Aí o Corinthians pressionou, aí uma hora sai sempre aquele golzinho do Corinthians, que é aquele básico, né? Pra ganhar mesmo. Agora eu já posso até emendar. Como foi o do Palmeiras também foi assim, né? O Palmeiras pressionou o Grêmio o jogo inteiro. Teve o pênalti, né? Que o juiz não deu. Esse sim dentro da área, né? Totalmente. Enfim, mas a Crefisa comprou tudo, então não tem problema. Tudo certo. Mas também, até que saiu um gol contra, né? Mas Sim. O Palmeiras estava sendo merecedor da vitória, porque só atacou o Grêmio. Foram pouquíssimas, raras chances, nem me recordo de alguma chance assim, perigosa do Grêmio mesmo. Foi só Palmeiras o jogo todo, né? O Palmeiras ganhou de 1-0 do Grêmio, mas quantos gols o Borja perdeu, hein? Nossa, pelo Não, ele, igual você falou da outra vez, Lucão, ele não aproveita a chance de ser titular, né? Ele não Exato. faz por merecer, assim, porque você fala, deixa o Borja no banco. Mas quando ele entra, ele não mostra serviço. É o que muito jogador fala, saí do time, eu não tive a sequência que eu precisava. O Borja tem, Borja não é... O Cuca vira e mexe e coloca ele no time titular, ou ele entra no segundo tempo e ele não aproveita.
sabe? Ele era o cara para fazer gols, era para ele ser o artilheiro do time, era para sobrar gols para ele, né? E ele não faz. Nesse jogo mesmo ele perdeu vários gols. E as bolas chegaram nele, né? Pra falar assim, não tem quem passe, né? Não tem. Eu não sei, ele deve estar enfrentando algum problema psicológico muito grande, porque... Ele falou que é adaptação, né? Que ele não se adaptou ainda ao futebol brasileiro. Tá na hora de dar um jeito aí e começar a se adaptar, porque senão ele vai rodar, ele não vai Seria jogar ele mais. um jogador de apenas uma temporada, como foi no Atlético Nacional? Pode ser. Que isso Mas acontece, mas né? daquela pompa toda que ele chegou, com a recepção da torcida, o investimento que fizeram nele... E por mais que... Mas se o cara jogar só uma temporada, né? E por mais que todos critiquem ele agora, ele era unanimidade. Todos os comentaristas, todos os clubes, porque não era só o Palmeiras que queria o Borja. Sim, teve uma... Entendeu? E todos os clubes, quando falaram que o Palmeiras estava contratando ele, levantaram essa contratação, que ia ser a contratação do Palmeiras, e agora todo mundo mete pau, mas no final das contas, todo mundo porque não falava deu bem, certo. né? E agora... Então, a gente fica na dúvida. O bom é que a torcida do Palmeiras ainda não perdeu a paciência com ele, né? O pessoal tá E apoiando. olha que a torcida é chata pra caramba. Eu não sei o que acontece, que a torcida do Palmeiras não ter pego no pé dele ainda, porque... Porque foi buscar ele no aeroporto, né? Tudo sabe do investimento. Como que vai mandar o cara embora assim, né? Entendeu? E assim, é uma paciência grande, porque tá complicado. Os gols não saem. E não é nem assim, ele jogou bem, o gol só não saiu o gol, ele jogou bem. Não, ele... Não consegue segurar uma bola Você na vê que área, ele nada. é complicado. Parece jogador de várzea, tem hora. Você não consegue entender. O pupilo Roger Guedes, que você viu, só foi entrar, né, já era o Primeiro tchucu. lance dele, né, Sim. no jogo, ele conseguiu fazer o lançamento ali, azar do Machado, sorte do Palmeiras. O Machado tinha Agora acabado conseguiu. de entrar também. Enfim, né? Mas o Roger Guedes, acho que o problema dele era o Eduardo Batista mesmo. O tio Cuca aí deu um jeito nele, né? O pessoal até comenta que o Cuca não gosta muito do Borja, não dá chance pra ele, mas ele tá tendo muitas chances, vocês até comentaram aqui. Eu acredito que a questão de adaptação também não seja tanto problema, porque o Guerra se adaptou muito bem a São Paulo, ao Palmeiras. Acho que deve ser outro problema que ninguém desconfiou por enquanto. eu Ou acho ele que- realmente não rende tanto quanto o pessoal esperava. Eu acredito que seja mais a pressão de jogar no Brasil, porque jogar no Brasil é diferente, né? O pessoal Mas ele joga não na começou, Colômbia, né? desculpa, jogando mal, né? Não, ele não começou jogando mal, mas assim, eu acho que tem muita pressão. O investimento que foi feito nele, ele veio jogar no Brasil no estado mais difícil, eu sempre falo isso aqui, eu acho que jogar em São Paulo é mais difícil que jogar em todos os outros estados no Brasil. A A competição pressão aqui maior, é muito grande. Aqui você perdeu 3 jogos, todo mundo quer a cabeça de jogador, quer a cabeça de técnico, e é muito difícil. Com certeza, era diferente lá na Colômbia. Aqui você tem entrevista coletiva antes do jogo, depois do jogo, daí tem o pessoal batendo em cima disso, ele erra um gol, o pessoal martela, já fala que ele não presta. Então eu acho que o jogador sente um pouco. E ele deve estar sentindo toda essa pressão, né? Então, não sei, vamos aguardar mais um pouco, né? Porque pro Palmeiras é a única opção que sobrou. Porque o Diego Souza ainda tá nessa Não vem. imbróglio Acho que aí, não vem de mais. não vem. Tem mais um jogo ainda, né? Pra Se jogar pra no final de jogar. semana, aí não vem mesmo, né? Vitória boa pro Palmeiras, né, que ficou ali em quarto lugar, né, com 19 pontos. E segurou o Grêmio, né? O Grêmio ficou com 22 e acabou ajudando o Corinthians a se distanciar um pouco, né? Mas ali não tinha jeito, né, de torcer. O Grêmio. Não tem como, né? E um outro time que tá numa fase mais ou menos, mas por incrível que pareça ainda tá em quinto, né, é o Santos, que empatou com o Atlético Goianiense, que é o lanterna do campeonato. O Santos empatou com em 1-1, né, jogando fora de casa. E o Atlético Goianiense jogou com 1 a menos ainda no segundo tempo, teve um expulso e o Santos conseguiu só empatar. É uma situação complicada ainda do Santos, né? Lembrando que o Santos começou perdendo, né? Saiu perdendo. Incompreensível, né? A situação Inimaginável, acabou com o esquema de todo mundo que apostou no Santos. lascou meu cartão. O Santos acabou com o bolão cartola de todo mundo mesmo, né?
Ninguém imaginava que fosse empatar, quase perdeu ainda, né, pra falar assim, não, teve chances claras de sair sem ponto nenhum. A sorte do Santos foi que justamente o Atlético Goianiense teve um jogador expulso e aí, a partir daí, o Santos começou a jogar melhor. Mas talvez se não tivesse... Poderia ter perdido. Poderia ter perdido. E o mais engraçado do Santos é ver o Leverkusen, né? Ele é muito... Tudo tá bom pra ele, Diboísta. Tá muito tranquilo, ele né? é adepto do diboísmo. O time tá mal alguns jogos já e tá tudo bem, tá tudo bom, parece que ele tá lá de hobby, né? Hoje eu vou ser técnico. Parece aqueles velhinhos que se aposentam, né? E voltam a trabalhar de hobby. Só, se mandar embora, que nem tá jogador. bem. Deu, não dê tchau, né? Pô. É que nem jogar dominó na praça de domingo, né? Fica lá de boa, tranquilo. Mas o Santos ainda continua em quinto, ainda tá ali no G6, Que gordura né? que o Santos fez pra estar ali em quinto, depois de tanta derrocada que eu não vejo. Aqueles pontos que a gente não sabe de onde que surge. Né? O time continua ali. A gente não sabe se é incompetência dos outros, né? Ou competência do Santos, mas ele continua ali, né? No G6, que é a zona de classificação agora para Libertadores. E tá nessa fase aí. Mas o Santos caiu algumas posições, né? Porque o Santos estava em terceiro, já perdeu posição pro Flamengo e pro Palmeiras, né? Então... acho que, assim, os primeiros colocados acho que não é uma surpresa, lógico. Tirando o fato do Corinthians, que até o começo do campeonato era a quarta força. Flamengo, Palmeiras, acho que tá faltando chegar o Atlético Mineiro, não sei em que posição tá na tabela, mas eram as principais apostas do ano. Acho que a maior surpresa não é nem o Corinthians estar na ponta, o Corinthians não ter perdido ainda, não ter... E ele ter se distanciado tanto, né, no primeiro lugar. Eu acho que a maior surpresa é essa, não é nem o fato do Corinthians ser líder, porque o Corinthians estava bem, desde o Campeonato Paulista o Corinthians vem bem, mas mas é que Paulista não é critério pra mim de desempenho, ainda mais que foi eliminado da Copa do Brasil, aí você fala, opa... Mas o fato de ser líder eu acho que não é nem tanto surpresa, é mais o fato desse time estar invicto ainda. Também tem essa, né? E parece que a disputa vai ficar por ali mesmo, né? Corinthians, Grêmio, tá um time bom também. Flamengo, parece que agora tá enturmando os jogadores novos ali, tá crescendo bastante. Palmeiras também. Então acho que esses quatro aí, pelo menos se nada estranho acontecer, vão ficar aí até o final na briga, né? Não vejo nenhum outro time crescendo tanto assim pra talvez o Atlético Mineiro brigar. teve umas vitórias aí, né? Uma melhora assim, que possa chegar também. Ganhou o clássico por 3-1, também. Uma vitória boa. Mas aí, no meio dessa semana agora tem Libertadores, né? Palmeiras vai pegar o Barcelona de Guayaquil, o Palmeiras vai jogar fora. O Grêmio vai pra Argentina pegar o Godoy Cruz. O Atlético Mineiro pega o Jorge Wilstermann. Santos pega o Atlético Paranaense, né, duelo brasileiro na Libertadores, e o Botafogo pega o Nacional do Uruguai fora também, né? Todos os brasileiros jogam fora e o Santos joga fora, né, no caso, os dois brasileiros. Nossa, essa pausa da Libertadores, coitado do Atlético Paranaense. Sim. Acabou com o Atlético Paranaense. Lógico, pode ser que ele tenha chance, mas nossa, foi horrível. Que o Atlético Paranaense vem numa fase ruim, mas é um jogo para preocupar o Santos. Se o Santos venha perder do Atlético Paranaense, se complicar na Libertadores, aí sim a situação do Santos começa a complicar, porque ele não tá indo bem no Brasileiro, mas tem a Libertadores ainda. Se você vacila na Libertadores, aí a coisa fica feia mesmo. Primeiro jogo, né, vai ter o segundo jogo ainda, e os brasileiros vão jogar fora de casa, então os times, a maioria, eu acho que dos times poupou os titulares, né, o Palmeiras acho que poupou alguns, o Grêmio também. O Atlético Mineiro não sei se poupou muito, né? Parece que ele entrou com o time meio titular, não. Porque clássico dá um ânimo, né? Então tem que ganhar mesmo pra jogar Libertadores. Ainda mais que de 3-1, chegar animado. O Fred desencantou, né? Fez 2 gols. É bom pra tirar zica às vezes, né? Aí o jogador tá lá, não faz gol, faz um gol, já chega na Libertadores na quarta, ó. Razane. O Borja que tá com uma zica que não sai, né? Mas eu vi uma entrevista do Roger Guedes, ele falou que teve um jogo que ele não fazia gols. Foi lá contra o Sport. Ano passado no Brasileiro, e o Cuca, antes de começar o jogo, no vestiário, deu uma bala pra ele, ó. Você vai chupar essa bala e você vai fazer gol hoje. E ele que fez o único gol do Palmeiras, o gol da vitória do Palmeiras, ele falou, ei, Cuca, a bala deu certo. E o Cuca é muito supersticioso, né? Daí eu pensei nisso, eu falei assim, meu Deus, comprar um pacotinho de bala Bora chupar bala. Pra desencantar.
E o Santos também poupou o time titular, né, Sim. nessa rodada, então parece que vai com força total para esse jogo agora. E uma coisa que eu esqueci de comentar do São Paulo, né, que eu tinha comentado antes de começar o programa, o São Paulo tomar gol do Guerreiro de falta é porque a fase tá ruim tá mesmo. feia hein? mesmo. Porque o Guerreiro já quase não faz gol, tá meio ruim. Ele vai e faz gol de falta ainda, é pra acabar. Né? Diga-se de passagem, como diz nosso querido Neto. 2 golaços do Flamengo, né, contra o São Paulo. sim. 2 pinturas. E o Rodrigo Caio defendendo São Paulo no segundo tempo. Não sei se vocês viram um lance que ele 2 vezes. O Renan também salvou bastante, mas o Rodrigo Caio ali na zaga. Como a gente falou, individualmente os jogadores de São Paulo são bons, mas jogando juntos não tá dando certo. Problema de esquema tático mesmo, é complicado. E a próxima rodada do Campeonato Brasileiro, o Corinthians vai pegar a Ponte Preta, o Corinthians vai jogar em casa de novo, 2 rodadas seguidas de novo que vai jogar em casa. E o São Paulo vai pegar o Santos fora, que é complicado também, apesar do Santos não estar numa fase muito boa. E tá cansado da Libertadores aí, né? Mais clássico, né? O Santos às vezes gosta de jogar clássico. O Palmeiras vai pegar o Cruzeiro fora de casa também. Também é um joguinho complicado pro Palmeiras, né? Sim. E é isso, né? A gente fica por aqui com o nosso programa Linha de Fundo. Natália, obrigado mais uma vez por você vir aqui no nosso programa e venha mais vezes, né? Você já está sempre convidada a comparecer aqui conosco. É isso, a gente fica por aqui com o nosso programa. Você pode acessar o nosso site tvunimap.com.br e as nossas redes sociais também, facebook.com/tvunimap e youtube.com/tvunimap também. Até semana que vem, tchau!